Fala, meu povo! Meu nome é André Torres, o caçador de medula. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Nelson Ramschlag. Ele é médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje nós vamos falar tudo sobre medula óssea. O que é, doação e transplante de medula. Roda a vinheta! Doutor Nelson, mais uma vez, muito obrigado por ter topado estar aqui conosco na TV Abrale. É sempre um prazer receber o doutor aqui. Para começar logo o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse para a gente o que é medula óssea. Bom, André, queridos amigos da Abrale, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o carinho de vocês terem me convidado. Medula óssea é o tutano do osso, né? É o que, por exemplo, as pessoas quando vão no restaurante, é óbvio que não pedem isso de humanos, né? Mas que comem o chamado osso buco, que é aquela geleia que fica dentro dos ossos que nós temos no corpo. Então, a gente não deve confundir isto, que é o tutano do osso, que é a medula óssea, com a medula espinhal, que é um nervo. Então, é muito importante que a medula óssea seja entendida como uma parte que está dentro dos ossos e que é responsável por fabricar as células do sangue, tanto os glóbulos vermelhos, como os glóbulos brancos, como as plaquetas. Muito bom, foi muito importante o doutor esclarecer sobre medula óssea e medula espinhal. Existem muitos mitos. Tem muitas pessoas que têm medo por achar que fazer uma doação vai mexer na medula espinhal, vai comprometer alguma coisa na coluna. Essa informação tem que ser muito bem frisada. Muito obrigado, doutor. A gente pode considerar que a medula óssea também é um órgão, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Nós podemos considerar que é um órgão, sim. Na verdade, não é bem um órgão, mas um tecido que nós chamamos de tecido hematopoiético, que quer dizer hemato do sangue, poiético de fábrica. É um tecido que fabrica sangue. Eu costumo falar, não sei nem se procede, doutor, que eu digo que a medula óssea é um órgão circulante, né? Está em todo o nosso corpo. Então a gente está falando de sangue, então a gente está circulando no nosso corpo inteiro. Essa informação é muito boa e a gente escuta falar muito nisso. E isso que você falou é verdade, né? O que acontece só é que quando nós nascemos, isso acontece em todos os ossos. À medida que nós vamos crescendo, os ossos fininhos e os ossos longos, eles meio que consolidam essa parte interna do osso. Então, na verdade, a gente acaba não tendo a medula óssea nesses ossos longos e finos nas pessoas adultas, mas na criança é verdade, você tem no corpo inteiro. A gente fala muito sobre, quando a gente vai falar em doação de medula, doação de órgãos, que a medula, a doação de medula está entre alguns poucos órgãos que você pode doar em vida, mas eu friso muito que a medula óssea você doa e não tem dano nenhum, você não fica com nenhuma sequela, né? Em 15 dias você já está com a sua medula totalmente regenerada, e isso é muito importante frisar, não é, doutor? Tanto é verdade que é possível você doar, inclusive, mais de uma vez, né? Eu não diria que é a mesma coisa do que doar sangue, que a doação de sangue a gente faz mais a miúde, cada 2, 3 meses, mas a medula óssea é sim possível de ser doada mais de uma vez. E mais uma coisa, muitas vezes você não precisa tirar as células direto da medula, quer dizer, puncionar o osso. Às vezes você pode, quando necessário, você fazer uma coisa que chama mobilização, você estimular a célula-tronco a sair da medula, ir para o sangue e colher essa célula-tronco do sangue, o que não necessita tirar da medula. E a outra situação também interessante é que o cordão umbilical também é uma fonte de células-tronco, também pode ser utilizada para um transplante. Agora, doutor, quando a gente fala em doação de medula, a gente fala muito em compatibilidade, etc. Fala pra gente o que é um termo que a gente escuta muito chamado HLA, que é um teste, muita gente escuta falar, mas muita gente não sabe nem o que é. É verdade, a gente não pode confundir aquilo que a gente chama de compatibilidade no sistema HLA daquilo que a gente chama de compatibilidade de grupos sanguíneos. Então, a gente conhece muito bem, todo mundo conhece a questão do grupo sanguíneo, quem é O, quem é A, quem é B, quem é RH positivo e RH negativo. Mas isso é o que está nos glóbulos vermelhos, né? É uma compatibilidade dos glóbulos vermelhos. Nos glóbulos brancos e nas células-tronco, a compatibilidade é nos glóbulos brancos.
Então, lá você tem um sistema, que é outro sistema, que não tem nada a ver com esse ABO. Inclusive, você pode receber se você tem um HLA compatível, você pode receber uma medula, inclusive, incompatível no sistema ABO, e o que é interessante é que o indivíduo muda o grupo sanguíneo. Ele que era O pode virar A, né? Isso não é um problema, mas ele precisa ter uma medula minimamente compatível. Felizmente, a medicina vem avançando numa velocidade tão grande, que nós estamos quebrando hoje a chamada barreira do HLA, ou dos antígenos de histocompatibilidade, que é como chamam o HLA. Então, hoje, com determinadas técnicas que propiciam você a diminuir a capacidade destas células serem rejeitadas ou de provocarem reações imunológicas, como a chamada rejeição ao contrário, que é a doença do enxerto contra hospedeiro, que é o uso, por exemplo, de um imunossupressor no pós-transplante, que é a ciclofosfamida, você consegue fazer transplantes de doadores aparentados até com 50% de compatibilidade, só com o haplotipo. E interessante que isso também está acontecendo agora com os não aparentados. Então, eu tive agora no Congresso da Associação Americana de Hematologia, e eles mostraram, de transplante, perdão, e eles mostraram casos interessantíssimos, com resultados muito bons, de pessoas que não encontraram doadores compatíveis nos registros, mas que encontraram com incompatibilidade, tipo, não ter todos os antígenos, mas parcialmente compatíveis e que também tiveram bons resultados. Então, hoje, a gente pode dizer que uma pessoa que precisa de um transplante tem quase 99,5% de chance de encontrar um doador. Não é como acontecia quando eu comecei a fazer transplante, que só podia ser entre irmãos, a chance era 25%, né? Então, isso traz para a gente, nós que somos transplantadores quase dinossáuricos, mostrando que a gente pôde acompanhar essa evolução e ver isso com uma felicidade enorme de poder levar as pessoas ao transplante sempre, o que propicia chance de vida para muitas pessoas. Isso que o doutor está dizendo, para mim, não só para os transplantadores, como você falou. Eu sou transplantado de medula e acabei me tornando ativista na causa de doação de medula óssea, doação de sangue. E isso que o senhor está falando dá um fôlego de alegria para a gente, um fôlego de esperança, porque a gente que trabalha vamos dizer assim, na área, a gente sabe quando é difícil encontrar um doador 100% compatível. Então, a gente tendo a possibilidade agora de encontrar doadores no banco de dados, no Redome, não necessariamente 100%, e realizar um transplante, isso é um avanço. Tá gostando desse conteúdo? Não quer perder mais nenhum vídeo da TV Abrale? Não esquece, se inscreve no canal. Mas eu gostaria que nesse momento o doutor falasse sobre como é o procedimento da doação de medula, se é doloroso, se vai realmente mexer na medula espial. Queria que o doutor desse um resuminho para a gente sobre o procedimento da doação de medula. Como eu falei, você pode doar medula ou você pode estimular a célula para ir para o sangue e colher no sangue. Então eu vou começar explicando a do sangue, que é mais fácil. O indivíduo toma alguns medicamentos, que são fatores de crescimento da medula óssea durante alguns dias. E é o granuloquine, né, doutor? É o granuloquine. E essas células vão para o sangue. E existe uma máquina que tem nos bancos de sangue, que inclusive os doadores doam plaquetas. Eu mesmo fui doador de plaquetas muito tempo na minha vida, quando eu era mais jovem. E você vai nessa máquina, você pega 2 veias e o seu sangue circula na máquina. E aí você pode preparar esse computadorzinho da máquina para colher as células tronco, né? Então esse é o do sangue, é muito simples. O máximo que a pessoa toma são 2 picadas para colher o sangue e o granuloquine para estimular. Esse é o que é muito conhecido como puraférese, né? Que é justamente a máquina. Exatamente. A aférese é esse procedimento. Você lembrou muito bem. A outra possibilidade é você tirar da medula. Nesse caso, o doador geralmente não, ele é anestesiado, ele pode receber anestesia geral ou ele pode receber uma anestesia raquio-peridural, né, que é a mesma que as grávidas recebem, vira de bumbum para cima numa máquina, numa maca, e os médicos, eles, através de agulhas, eles vão puncionando a cristo ilíaca posterior, que é esse osso
que fica no bumbum, e você consegue colher essas células. Geralmente a gente colhe de 10 a 15 mililitros por quilo de peso do paciente. Então, por exemplo, se o paciente pesa 60 quilos, você vai puncionar esse paciente até o doador, até conseguir em torno, sei lá, de 900, 800 ou 1.000 mililitros para poder ser processado para o transplante. Perfeito. E é indolor, quer dizer, o cara não sente nada, porque ele está anestesiado, né? E não vai na espinha também, né? Não tem risco nenhum. A anestesia, hoje, é uma forma absolutamente segura do indivíduo ser submetido. A gente está falando de um procedimento, né, doutor? Muita gente chama que é uma cirurgia, mas não é, né? É no centro cirúrgico, muitas vezes, eu acredito, mas não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento, não é? Exatamente. Ao contrário dos órgãos, que você, quando faz doação de órgão, você faz uma cirurgia para tirar um pedaço do órgão, o órgão inteiro, para ser transplantado em outra pessoa, entre vivos, por exemplo, né? É comum, por exemplo, você ver transplante de rim entre vivos, transplante parcial de fígado entre vivos, né? Não só entre cadáver. Isso é uma cirurgia. No caso da medula, a retirada não é uma cirurgia, é um procedimento, assim como também a colocação no paciente também não é uma cirurgia, é como se fosse uma transfusão. Eu brinco com meus pacientes que o transplante de medula, que é tão esperado entre ele, o paciente e a sua família, é meio anticlímax, né? Porque ele fica esperando aquele procedimento incrível que vai acontecer e, no fim, nada mais é do que uma transfusão. O transplante ele é complexo pelo seu contexto inteiro, que é o antes e o depois, mas o transplante em si é uma transfusão. Tanto que eu, como transplantado, realmente é isso. Eu esperei o evento. Quando eu soube que era no quarto, onde você está hospitalizado, que é como se fosse realmente, como se fosse uma infusão. Você vê a bolsa de medula entrando como se você estivesse recebendo uma bolsa de sangue. E nada mais acontece. Lógico, naquele momento você está todo monitorado, né, doutor? Para evitar qualquer coisa fora do normal. Mas eu, particularmente, não senti nada. Foi um momento, inclusive, maravilhoso. Você está recebendo, era um momento tão esperado. Inclusive, eu estava com minha esposa dentro do quarto, estava com minha mãe, mas foi um momento muito esperado, mas muito tranquilo o procedimento. Muita gente acha que o paciente também vai fazer uma cirurgia, mas não é, como o doutor falou. Inclusive, para quem está doando, né, doutor? Queria que o senhor me confirmasse isso. Você é hospitalizado, mas você tem alta no outro dia, mas não por conta do procedimento, é muito mais por conta da anestesia, não é, doutor? É isso aí. Muitas vezes o paciente tem até alta no mesmo dia, né? E se ele colhe do sangue periférico, ele não precisa nem ser admitido. Ele já vem, colhe e vai embora. Perfeito. Doutor, nós estamos já nos encaminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo, mas eu não tenho como encerrar esse assunto falando de transplante de medula, doação de medula, sem realmente reforçar aqui sobre a doação de medula, mas falando do primeiro passo, que é o cadastro para entrar no banco de dados, que é o Redome. Você que tem 18 a 35 anos, você já pode se cadastrar. É um processo muito simples. Você vai primeiro fazer um cadastro e vai coletar uma amostra de sangue de 10 ml. Com essa amostra de sangue, vai o seu estudo genético, que é justamente o HLA que nós falamos aqui. Então, você fica disponível no banco de dados até possivelmente encontrar um paciente compatível com você. Você fica nesse banco de dados até completar 60 anos. Existe muita dúvida sobre isso. A faixa etária de até 35 anos são para os novos cadastros. Mas para quem já está cadastrado, fica disponível no banco de dados até completar 60 anos. Até completar 60 anos, você pode estar apto, se for compatível com alguém, para realizar a doação. E lembrando, tá, gente? Não esqueça, se mudou algum dado de contato, telefone, endereço, e-mail, de realizar a atualização do seu cadastro. Porque não adianta nada você estar no banco de dados, ser compatível com alguém, e o Redome, quando entrar em contato com você, não lhe achar. Ah, André, eu não posso doar, eu tenho mais de 35 anos, o que eu faço? Você pode ser o que eu chamo de doador influenciador. Influencia outras pessoas, influencia as pessoas que estão no seu ciclo. Quanto mais pessoas se cadastrarem, mais chance os pacientes que estão aguardando para encontrar um doador vão ter. Doutor,
quero já lhe agradecer por ter participado aqui conosco. Adorei o nosso bate-papo, eu acho que a sua linguagem foi muito fácil de qualquer pessoa entender, e é isso que é o mais importante. As pessoas entenderem esses mitos que existem por aí por conta de doação de medula, não existem. É um processo muito fácil. O máximo de risco que você vai correr é salvar uma vida. Não é, doutor? Olha, André, eu concordo com você. Eu acho que as pessoas têm que estar ligadas naquilo que a gente chama em ato de compaixão e solidariedade. Eu até lembraria não só o aspecto da doação da medula, que é uma coisa mais rara, mas também, já que nós estamos nesse canal de pacientes transplantados e pacientes com leucemias e doenças do sangue em geral, é lembrar que a doação de sangue também é importante. Então, que as pessoas podem doar sangue com frequência, cada 2, 3 meses, cada 2 meses se forem homens, cada 3 meses se forem mulheres, e que isto também, junto com a doação de medula, vai trazer um benefício para as pessoas. Eu me lembro bem que quando eu estava fazendo o meu curso de aprimoramento, estava fora do Brasil, foi quando começou o banco de doadores. Não existia até aquela época, que era o banco americano, né? O National Marrow Donor Program. E na ocasião, o que eles mostraram foi que o banco de doadores ele foi criado a partir do banco de doadores de sangue, porque eles tinham nos Estados Unidos as pessoas que doavam sangue, eles faziam elas serem doadores frequentes. Essas pessoas que viraram doadores frequentes, assim como eu fui, viraram doadores de plaquetas, porque são coisas que demandam mais tempo. E essas pessoas que eram doadores de plaquetas foram então sensibilizadas a se tornarem doadores de medula. E foi assim que nasceu o primeiro cadastro de doador de medula óssea. Muito bom. Isso no final, mais ou menos nos anos 80. Então, isso mostra que doação de sangue e doação de medula são irmãzinhas e que todos nós temos que estar ligados para ajudar uns aos outros. Assim como você, que foi um paciente e recebeu transfusões, recebeu medula, está aí bonitão entre a gente, agora já trazendo isso atraindo outras pessoas para fazerem o que você fez, né? Isso demanda, isso mostra a importância desse ato de solidariedade que as pessoas devem fazer. Então, eu que tenho que te agradecer, André, essa oportunidade e principalmente te agradecer de você, como paciente, estar assumindo uma causa tão importante que pode ajudar tanta gente. Parabéns para você. Muito obrigado. Na realidade, eu chamo isso de propósito de vida, né? Eu achei que passar por um tratamento tão pesado, realizar um transplante e não ficar nenhuma causa, nenhum objetivo, eu assumi isso para também ajudar outras pessoas e terem a mesma chance que eu tive. Então, para mim é um propósito, eu acho isso muito lindo. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, @caçadores de medula. Mas, doutor, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui, mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigado, doutor. Até a próxima, hein? Valeu, um abração. Abraço. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, deixar seu comentário e um grande cheiro do macho velho aqui do Ceará.